Vamos precisar também de um molde, e esse eu peguei na internet, vou deixar aqui para vocês no box de informações. Aqui eu imprimi o molde como pôster, dividido em 2. Então deram 2 folhas, eu emendei, cola atrás do stencil, e agora veio o trabalho maior, que é cortar toda a radiografia, o acetato. Se você não tiver radiografia, você pode comprar também acetato. E aí, vamos embora cortar, que é um trabalhinho, mas vale super a pena. E esse acetato, esse stencil que você está fazendo, pode ser usado para muitas outras coisas. Não é uma coisa descartável que você vai fazer e jogar fora. Dá para guardar para usar depois. E fica assim. E aí você vai colocar a tinta, né, numa bandeja, vai colar o stencil na parede com uma fita crepe onde você quer, passar o rolinho na tinta sem apertar. Para quê? Para não escorrer. Então você vai passando com bastante calma o rolinho por cima do stencil, e na hora que você for tirar o stencil, espera um pouquinho, coloca do lado, repara se você está encaixando direitinho o stencil no outro desenho do que você já tinha pintado anteriormente. Assim, ó. Vai encaixar a parte de cima e encaixar o outro lado que você já pintou. Aperta a fita crepe, tanto em cima quanto do lado. Eu coloquei embaixo também. Passa o rolinho. É um trabalho que exige um pouquinho de paciência, mas para ficar perfeito, tem que ter um pouquinho de paciência. E fica lindo. É só isso mesmo. Vai colando, vai prestando atenção se está encaixando. Às vezes pode acontecer de não encaixar legal porque você colocou um pouquinho torto ou porque a parede é torta. E aí é que entra a questão de você ter aquela paciência, um jogo de cintura, coloca do lado, aperta assim, dobra o stencil e pinta, que fica incrível esse resultado. Parece que você está com papel de parede e foi só tinta. É super econômico. E a princípio aqui eu fui marcando a distância entre onde ficava uma fita crepe e outra. Eu não encontrei a fita crepe azul para poder ficar melhor a visualização, mas eu acredito que dê para ver bastante. Eu peguei o tamanho da parede toda e dividi por 6. E aí, descontando a largura da fita, que é de 1,5. Fiz de cima para baixo e nas laterais, tá? Na altura e na largura. Depois eu peguei cada quadrado e fiz um X dentro. No rodapé deu uma diferença. E aí eu deixei uma barrinha mais fina com um triângulo. Dentro de cada triângulo que tinha uma linha ainda de fita crepe, a gente tirou. E nós vamos pintar tudo isso de ocre. Eu coloquei um pouquinho de nanquim dourado. Ele não muda a coloração, mas ele deixa um brilho. Não chega a parecer um glitter, tá, gente? Mas dá um efeito bem legal. E aí aqui, ó, tá vendo? Tudo a mesma distância, ficou um quadrado. E agora a Paty tá aí recortando a pintura na lateral para não correr o risco de manchar. A gente pintou a parede toda. Antes de secar a fita crepe, já tem que começar a fazer o desenho que eu quero, tá? Para poder, quando for tirar a fita, não vir arrancando a parede. E aí eu fui fazendo assim, um triângulo de baixo, de cima e na lateral diferente, porque eu queria que quando tivesse tudo pronto, desse aquela impressão que tá rodando o triângulo. E já tá quase ficando pronto. Acabei de pintar, ainda tá molhada a tinta, reparem. É só começar a tirar e a mágica acontece. Eu fui ficando apaixonada conforme foi tirando a fita. Essa parede é na casa da minha mãe e ela tá amando. Olha o antes, uma parede super sem graça. E como ficou, gente? Ficou linda. E assim, é a parede que a gente botou a lareira. E eu acho que ficou incrível.
E aqui é a parede da sala e ela tá toda branquinha. Eu isolei primeiro com fita crepe, né, nas laterais, e nós passamos uma tinta palha para dar uma limpada. Nesse momento a tinta ainda tá molhada e aqui eu misturei marrom com ocre para dar essa tonalidade que a cliente queria. E nós fomos fazendo da mesma forma que a gente sempre faz. Tem um vídeo aqui mostrando também stencil, ensinando a fazer stencil. E a diferença é a seguinte: no primeiro vídeo estava verão, então era só ir colocando um atrás do outro e secava, não tinha nenhum problema. E aí, o que você achou dessa parede aqui da sala? Se você gostou, já dá um like aqui pra mim. Essa aqui é a parede do quarto e o fundo é escuro, então a mesma coisa, isola as laterais, isola embaixo com fita crepe e faz o recorte com a tinta de fundo. A tinta de fundo aqui é a marrom, a mesma usada na sala. Faz o recorte todo e aí vem com um rolo macio para pintar a parede toda de marrom, então vai ser feito em uma parede só. E a diferença, né, do inverno para o verão é a secagem. Então tem uma diferença boa aí. Eu pintei essa parede de manhã e ela só foi secar à tarde com o ventilador ligado. E na hora de colocar o stencil, o macete para não borrar, não manchar, é colocar o primeiro lá no canto em cima. Espera secar, coloca o do lado. Enquanto o do lado está secando, você coloca o de baixo. E aí, enquanto o de baixo está secando, você vai para o outro lado. E ele vai formando essa escadinha e você consegue fazer de uma maneira mais dinâmica. Viu? Estava ali embaixo e aí a gente vem para o canto. Com muito cuidado, sempre verificando se a tinta já secou para poder colocar o stencil novamente e fazer a outra marca, né? O outro pedaço. A única diferença é essa, e vocês me perguntaram bastante no outro vídeo. Pode colocar direto? Eu falava que sim, porque eu sempre tinha feito no verão. E no Rio de Janeiro dificilmente está inverno, mas nesse dia aí as paredes deviam estar úmidas e aconteceu isso. Então eu queria deixar essa dica para vocês. O que vocês acharam da parede com fundo escuro? Se você gostou, já deixa um like aqui para mim. E aqui tá o quarto, simples. Ele tá pintado a parede, né, para ficar limpa. Uma parede salmão e a outra parede branca, que é onde eu vou fazer a parede geométrica. Aqui, para começar, eu fui colando a fita crepe. É bem legal você usar aquela fita crepe azul, mas eu não encontrei. Então essa também super funciona, mas você tem que prestar atenção onde ela tá. E aí vamos começar isolando a parte do teto para não borrar e todo o desenho onde a gente quer fazer. Isolei também aqui o espelho, normalmente eu tiro, mas esse espelho é bem antigo e ele não queria sair. Isolei também o portal e o rodapé para não manchar. Aqui, como a dona da casa não queria arrastar o guarda-roupa, eu fiz um desenho que terminasse antes do guarda-roupa. Então ele vai entrando pelo guarda-roupa e vai voltando e ele termina na outra parede. Então dá um efeito bem bacana de continuidade na outra parede, que é uma parede colorida. Aqui, para fazer as cores, ela escolheu as cores que ela queria de acordo com a decoração que ela vai fazer. E eu usei uma tinta PVA de parede branca, é a marca que você quiser, você pode usar. E esses corantes que vende também em loja de material de construção. Nós usamos aqui o preto para fazer o cinza, um marrom e um vermelho. E eu fui misturando as cores até ficar as tonalidades que a gente queria. Depois eu só vim aqui com um pincel ou rolinho e marcar onde vai ficar cada cor para a gente, quando estiver pintando, não se perder. Como ela não queria também tirar a fiação, eu resolvi pintar para não ficar aparecendo aquele fio branco, preto na verdade, né, que está começando a ficar sujo. Então eu pintei também da mesma cor que está a parede. E é bem simples, eu só vim com o rolinho, com bastante cuidado para não ultrapassar a marca da fita crepe e ir apertando.
e ir pintando sem encharcar muito o rolinho para não acontecer de escorrer a tinta. E vamos repetir esse processo com todas as cores, uma a uma. Aqui eu tive ajudante, minhas ajudantes aqui, minhas filhas. Dá um pouco de trabalho, mas o resultado que fica é incrível. E eu sempre prefiro usar o rolinho pequeno para poder não correr o risco de borrar. Então aqui a gente já terminou as cores e ele fica assim. E a gente não pode esperar a parede secar totalmente para tirar a fita crepe. Assim que terminar é só puxar e a mágica acontece. Olha como fica incrível. E aquela parte da fita crepe onde estava branco, porque é o fundo da parede. Então sempre é legal optar pelo fundo da parede, é a cor que você quer que fiquem as divisórias. Então o branco eu acho que fica bem bacana, que ele sobressai todas as cores. E é só ir puxando a fita crepe simples assim. Também dá um pouco de trabalho, porque a gente tem que subir, puxar lá do alto, mas o resultado é incrível. E se você acompanhou a gente aqui até esse momento do vídeo, deixa aqui para mim uma borboletinha de emoji e eu vou saber que vocês acompanharam a gente até o final. Aqui o resultado final ficou bem bacana, a dona do quarto adorou e as pessoas que eu mostrei aqui também gostaram bastante, eu adorei. O que vocês acharam? Deixa aqui para mim nos comentários. E se vocês querem mais vídeos como esse, né, gente? Deixa um like aqui também, porque é aqui que eu fico sabendo como vocês estão gostando do vídeo. Deixem ideias aqui se vocês querem mais paredes pintadas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!